Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no curso livre e gratuito de Teologia do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva, chame o máximo possível de pessoas que você conheça para fazer o curso livre e gratuito aqui no canal Teologia Didática. É inteiramente gratuito, que basta apenas você se inscrever no canal. Chame todos os seus amigos, todas as pessoas que você conheça para fazer o curso gratuito. Basta você assistir às aulas, compilar no mínimo 12 matérias e solicitar um provão para a gente. Ao tirar 7, você poderá solicitar também o seu certificado. Apenas no momento do certificado tem um pequeno custo de produção, validação e envio pelos correios, tá bem? Então quero contar com você, que você chame todas as pessoas que você conheça, todas as pessoas que sejam do seu convívio, todas as pessoas que sejam da sua igreja, do seu campo eclesiástico ou das igrejas que você conheça, seus amigos. Convide para fazer o curso livre e gratuito aqui no canal Teologia Didática. Nós estamos há mais de 21 anos como Instituto Bíblico, servindo o reino de Deus e colocando-nos à disposição para formar os obreiros e ministros para a causa do Mestre. Nós estamos tratando sobre Novo Testamento. Tomar uma aguinha. Se inscreva lá no canal Teologia Didática, tá bem? Vamos dar prosseguimento. Dependemos do Novo Testamento. É o comentário que nós vamos fazer nesta aula. Até aqui nós aprendemos a razão porque o Novo Testamento foi escrito, porque Deus utilizou de pessoas com as suas culturas locais para escrever a sua palavra. Entretanto, algumas respostas ainda não foram dadas até aqui às perguntas como, por exemplo, por que o Novo Testamento contém apenas 27 livros? Como esses livros chegaram até as nossas mãos? Como sabemos que eles não foram adulterados dentro desses quase 2000 anos de história? Nós vamos receber então informações aqui nesta aula. O Espírito Santo não só inspirou os escritores do Novo Testamento, como também guiou a igreja na formação e na transmissão do Novo Testamento. Formado sob orientação divina. A formação do Novo Testamento foi um processo que continuou por vários anos. Depois dos próprios livros foram escritos, esses livros circularam e foram reunidos formando uma coletânea e foram usados por líderes eclesiásticos oficialmente reconhecidos pela igreja através do concílio oficial. Não muito depois da ascensão de Jesus ao céu, Deus impulsionou certos homens que escrevessem os livros que você já estudou até aqui, os conjuntos dos quais chamamos de Novo Testamento. A princípio, os apóstolos pregaram com base na própria experiência que tiveram com Cristo, mostrando como ele cumpriria em sua pessoa mesmo as profecias que foram ditas lá no Velho Testamento. Pedro, Paulo e outros escreveram epístolas a diversas igrejas e indivíduos a fim de confirmar por escrito aquilo que já haviam explicado através da pregação e do ensino oral. Finalmente, João recebe ordens para escrever coisas que Deus lhe revelara a fim de demonstrar aos crentes o que teria lugar no futuro. A coletânea de 27 livros do Novo Testamento foi produzida entre 49 depois de Cristo e 95 depois de Cristo. Algumas igrejas locais trocavam os seus escritos entre si. Foram feitas cópias dos vários escritos e antes de muito tempo as igrejas de muitas cidades possuíam essas cópias. No próprio Novo Testamento,
Pedro escreveu sobre escritos de Paulo como se elas fossem uma unidade reconhecida, segundo Pedro 3, 15 a 16. Não demorou muito para que todos os livros escritos do Novo Testamento estivessem unidos em uma coletânea. Existe um importante manuscrito do século IV depois de Cristo que contém o Novo Testamento inteiro. Era reconhecida pelos líderes eclesiásticos. Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos como palavra de Deus por aqueles que o receberam. Paulo, Pedro e demais pais da igreja, como Clemente, Policarpo, os Papias, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Taciano, Teófilo, Orígenes, Dionísio, aceitaram o Novo Testamento como palavra de Deus. Esses escritos eram lidos nas sinagogas do primeiro século e eram utilizados para defenderem dos falsos mestres, os reconhecidos pelos concílios da igreja. Quase no final do século IV, os líderes eclesiásticos reconheceram os livros que eram aceitos como inspirados. Os livros aceitos foram considerados pertencentes ou formadores do cânon das Escrituras, isto é, o conjunto de escritos que são devidamente inspirados e autoritativos. 3 razões por que foram necessários o reconhecimento formal do concílio. 1. Aparecimento de outros escritos que estavam também aceitando como inspiradas. 2. A influência da lista ou cânon incompleto de Marcion. 3. A perseguição promovida por Diocleciano. Um acontecimento significativo na formação do cânon do Novo Testamento foi o terceiro concílio de Cartago, efetuado em 397 d.C., concílio eclesiásticos anteriores que já haviam reunido em diversos lugares, como o concílio de Niceia, 325 d.C., e vários outros concílios. Cada livro, para passar pelo crivo, precisou satisfazer a todos os seguintes testes: apostolicidade. Seu autor precisava ser apóstolo, ou pessoa intimamente associada a um apostolado. Espiritualidade. Precisava ter um caráter espiritual e moral, de uma moralidade elevada, concentrado sua atenção sobre a pessoa, vida e obra do Senhor Jesus ou Cristo. Universalidade. Precisava ter sido aceito pela igreja em um todo, no mundo inteiro. Inspiração. Precisava encerrar evidências inequívocas de que fora inspirado pelo Espírito Santo. É importante observarmos que os líderes eclesiásticos jamais poderiam fazer um escrito qualquer tornar-se parte do cânon. A tarefa dos líderes era reconhecer os escritos que mereciam o caráter de posição canônica para serem incluídos no cânon. Há muitos manuscritos antigos. É verdade que nenhum dos livros originais do Novo Testamento continua existindo. Muitas centenas de cópias dos mesmos têm sido encontradas e preservadas. Algumas dessas cópias procedem de tempos tão remotos quanto o segundo século da nossa era. Esses manuscritos e pergaminhos gregos, as tradições e versões, e citações feitas pelos líderes eclesiásticos e os lecionários ou lições de leitura usados nas igrejas locais. Papiros e pergaminhos gregos. Os livros e epístolas originais e as primeiras cópias dos mesmos foram escritos em uma substância denominada papiro. Mais tarde fizeram cópias do material pergaminho. Era um material feito de folha de cana de papiro que cresce lá no Egito. A princípio, os manuscritos foram copiados em rolos de papiro. Folhas separadas eram cortadas e costuradas, formando um volume chamado Códex, semelhantemente à feitura dos livros odiernos. O papiro era frágil. Em climas secos como o Egito, as folhas de papiro podem perdurar por centenas de anos, mas em clima úmido, as folhas estragam facilmente. A despeito da fragilidade, contudo, sobrevieram até nós cerca de 88 manuscritos de papiro lá do Egito,
O mais antigo manuscrito de papiro que já foi encontrado é o papiro Highlands. A partir do quarto século da nossa era, os livros do Novo Testamento começaram a ser copiados em pergaminhos e em velino, materiais mais duráveis, feitos pelas peles de animais. Esses também eram feitos de forma de códex. Há mais de 270 manuscritos iniciais, escritos em grego, com letras maiúsculas, e 2.790 escritos com letras minúsculas. Primeiras tradições e versões. Pouco tempo depois que os livros do Novo Testamento começaram a circular, foram traduzidos para várias línguas. Algumas dessas traduções foram feitas 200 anos antes que o Codex Vaticanus fora produzido. 5 das principais versões são descritas: latim africano, 150 depois de Cristo, Diatessaron de Taciano, 170 depois de Cristo, siríaco sinítico, 4º século depois de Cristo, saídico, 200 anos depois de Cristo, Vulgata latina, 384 anos depois de Cristo. Os escritos dos pais da igreja. Há várias citações de líderes utilizando o Novo Testamento no primeiro século da era cristã. Citações feitas por esses escritores mostram que os manuscritos do Novo Testamento eram conhecidos entre eles. Além dos manuscritos gregos, há várias versões, e além dos que contêm porções dos pais da igreja, também há mais de 2.200 lecionários que contém porções do Novo Testamento. Esses lecionários eram utilizados para a leitura pública das Escrituras nas igrejas locais. O mais antigo encontrado pertence ao 6º século da nossa era. Há pelo menos 5.300 manuscritos lecionários que incluem o Novo Testamento. Uma água. Nós estamos tratando sobre a matéria Novo Testamento. E nós estamos muito interessados em que você saiba como aconteceu a escrita do Novo Testamento e a manutenção dessas escritas até os dias de hoje, tá bem? Então, o Novo Testamento é inteiramente digno de confiança. Durante 14 séculos do Novo Testamento existiu somente na forma de manuscritos. A maioria desses manuscritos eram guardados nos grandes templos católicos e nos mosteiros da Europa, bem como na residência de homens ricos. Porém, essa situação foi drasticamente alterada quando foi inventada a imprensa por João Gutenberg em 1437. O primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia Sagrada, em 1456. Aquele foi um acontecimento importante, pois agora poderia ser confeccionada aos milhares na forma muito mais econômica. A nossa versão de João Ferreira de Almeida se baseia nos melhores textos gregos. Podemos afirmar que o nosso Novo Testamento obedece fielmente os escritos originais no grego. A maior parte dos escritos do Novo Testamento foi obtido por citações feitas pelos pais da igreja, lecionários e preservados pela igreja, manuscritos gregos existentes e versões siríacas. Podemos contar atualmente com o Novo Testamento devido ao trabalho de muitos cristãos fiéis e dedicados, aqueles que escreveram impulsionados por Deus, aqueles que copiaram cuidadosamente, preservaram e transmitiram a nós, aqueles que compraram centenas de manuscritos gregos a fim de produzir nossas modernas e exatas versões, e aqueles que traduziram para outros idiomas. Incomparável tesouro é o Novo Testamento. Ele fala do Salvador, sobre o maravilhoso reino que ele veio estabelecer, para o poder conferido aos que servem ao Senhor e sobre a glória que compartilhamos com ele para sempre. Estudemos com diligência o Novo Testamento, ensinemos suas verdades aos outros. Sabemos que os seus escritos são exatamente a
palavra de Deus. O Novo Testamento contém a história de Cristo, sua humanidade, a sua divindade. O Novo Testamento apresenta o reino, o poder e a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, o Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no canal Teologia Didática, com um curso livre e gratuito de teologia. Se você quiser um material didático, peça pelo 439-2001-2860. Qualquer matéria que você quiser em PDF tem um custo de apenas R$10. Não é obrigatório, você pode somente estudar assistindo às aulas, mas se você quiser, você pode solicitar o material e a gente vai estar te atendendo, tá bem? Se você quiser também a sua credencial de aluno, você solicite para a gente. Nós temos a credencial de aluno até o final da semana, até sexta-feira. Hoje é quarta, amanhã é quinta, depois é sexta. Dentro desta semana, nós estamos ainda com a promoção de 50% no valor da credencial. Se você quiser aproveitar, entre em contato com a gente e solicite a sua credencial com 50% de desconto, tá bem? Então você entra em contato com a gente pelo WhatsApp e solicite. Temos também os 2 últimos livros à sua inteira disposição. Um é a Fé e Comunhão para enfrentar a pandemia. Máximo livro, um excelente livro, e eu quero que você adquira, tá bem? Logo, logo nós teremos o livro físico, mas nesse momento nós temos o livro em PDF. Solicite ele apenas R$10, tá bem? Apenas R$10. E eu tenho o outro livro que é o livro com o tema Estatura do Obreiro Cristão. Excelente livro para obreiro, imperdível, tá bem? Também está disponível em PDF, logo nós teremos o livro físico, tá certo? Entre em contato pelo 439-2001-2860. Se inscreva aí no canal, dê um like, comente nas aulas, chame o máximo de amigos seus, tá bem? Logo, logo nós faremos aqui um sorteio entre os inscritos no canal, e a pessoa que for sorteada vai ganhar inteiramente grátis um curso completo de capelania hospitalar e prisional, com credencial e certificado, tá bom? Então nos ajude a chegar no primeiro porto seguro, que nós estamos quase lá, mas se você nos ajudar, nós vamos chegar rapidinho, e aí algum felizardo aí vai ganhar um curso inteiramente grátis do Instituto Bíblico, tá bem? Muito bem, até a próxima aula, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.